Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ser naturalmente queridas, enquanto outras, por mais bem-intencionadas que sejam, acabam afastando os outros sem perceber? Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação incômoda de estar cercado de pessoas, mas ainda assim se sentir um pouco deslocado, como se ninguém realmente te enxergasse de verdade. Ou talvez, no trabalho, haja alguém com quem tudo parece uma batalha. E por mais que tente, você nunca consegue se entender. A verdade é que se relacionar bem com as pessoas é uma das habilidades mais importantes da vida. Mas quase ninguém nos ensina como fazer isso. Por sorte, há quase um século, um homem chamado Dale Carnegie decidiu observar o comportamento humano com um olhar prático e profundo. E o que ele descobriu mudou a forma como o mundo entende as relações humanas. No seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Carnegie não fala sobre manipular, nem sobre fingir simpatia. Ele fala sobre entender o que realmente move o coração das pessoas. Hoje você vai conhecer 9 lições poderosas desse livro que, se colocadas em prática, podem transformar completamente a maneira como você se conecta com os outros. Mas mais do que entender os outros, você vai começar a entender a si mesmo. 1. Não critique, não condene, não reclame. A primeira lição é simples de dizer, mas difícil de praticar. Não critique, não condene e não reclame. Toda vez que você critica alguém, essa pessoa se fecha, é automático. Nós, seres humanos, somos criaturas emocionais. Nosso orgulho e nosso ego entram em ação antes mesmo da razão. Pense nisso. Quantas vezes você já viu alguém admitir, de coração aberto, que estava errado? Quase nunca, não é? Mesmo quando sabemos que erramos, encontramos justificativas. Não foi culpa minha. O sistema falhou. Ninguém me avisou. É instintivo. Quando somos criticados, nos defendemos. É o cérebro tentando proteger o ego como um escudo invisível. Existe uma história real que ilustra isso perfeitamente. O piloto Bob Hoover, um dos mais respeitados aviadores do mundo, estava voltando de uma exibição aérea na Califórnia, quando, de repente, os dois motores do avião pararam. A milhares de metros de altura, ele precisou agir com sangue frio. Com muito talento, e talvez um pouco de sorte, conseguiu pousar o avião sem que ninguém se ferisse. O avião, no entanto, ficou destruído. Quando foram investigar o que havia acontecido, descobriram o motivo. O mecânico havia abastecido o avião com o combustível errado. Agora imagine o desespero desse mecânico. Ele tremia, chorava, completamente tomado pelo medo. Sabia que tinha cometido o pior erro de sua vida. Um erro que poderia ter matado 4 pessoas. Esperava ser demitido, humilhado, talvez até processado. Mas Hoover fez algo totalmente inesperado. Ele se aproximou, olhou o jovem nos olhos, colocou a mão em seu ombro e disse com calma: "Você é o único em quem eu confio para cuidar do meu avião amanhã." Essas palavras desarmaram completamente o mecânico. Em vez de medo, ele sentiu gratidão. E aquele erro, que poderia tê-lo destruído, se tornou a maior lição da sua vida. Bob Hoover compreendia algo que a maioria de nós ignora. As pessoas aprendem mais com compreensão do que com punição. Esse princípio foi confirmado pelo psicólogo B. F. Skinner, pioneiro no estudo do comportamento humano. Em seus experimentos, Skinner descobriu que animais recompensados por bons comportamentos aprendem mais rápido do que aqueles punidos pelos erros. E com os seres humanos acontece exatamente o mesmo. A crítica, por mais bem intencionada que pareça, não corrige, apenas cria resistência. A compreensão, por outro lado, abre espaço para o crescimento. Da próxima vez que você sentir vontade de reclamar, condenar ou apontar o erro de alguém, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que eu quero com isso? Mudar essa pessoa ou apenas desabafar minha frustração? Porque, se o seu verdadeiro objetivo é transformar, a crítica é o pior caminho. Mas a empatia, essa sim é uma força que muda corações.
2. Dê apreço sincero. Todo ser humano carrega um desejo invisível, ser reconhecido. Pode ser o elogio de um chefe, um obrigado de um amigo, ou apenas sentir que alguém percebeu o nosso esforço. Esse reconhecimento é tão essencial que alguns psicólogos dizem que a civilização só existe porque queremos nos sentir importantes. Você já percebeu como uma simples frase, "Adorei o que você fez", "Você mandou bem", pode mudar completamente o dia de alguém? Esse é o poder da apreciação sincera. Mas atenção, não é bajulação. As pessoas percebem quando você está sendo falso. A apreciação verdadeira vem da observação. É quando você vê algo bom em alguém e faz questão de expressar. Como disse o filósofo Ralph Waldo Emerson, em todo homem há algo em que ele é superior a mim. É meu dever aprender com ele. Pense nisso no seu dia a dia. Quando foi a última vez que você agradeceu alguém de verdade, não por educação, mas por reconhecimento genuíno? Um obrigado dito com sinceridade tem um poder transformador. Ele muda o clima de uma conversa, quebra barreiras e acende a autoestima de quem o ouve. Imagine aquele colega de trabalho que vive cansado, sobrecarregado e se sentindo invisível. Um simples "Eu admiro o quanto você se dedica" pode ser a faísca que reacende a motivação dele. É incrível como pessoas famintas por reconhecimento florescem quando recebem um pouco de apreço. 3. Fale sobre o que interessa ao outro. Imagine que você ama cheesecake. Agora imagine que vai pescar e no anzol coloca um pedaço de cheesecake. Soa ridículo, certo? O peixe não quer cheesecake, ele quer minhocas. Mas é exatamente isso que fazemos quando tentamos convencer alguém falando apenas sobre o que nós queremos. A maioria das conversas é uma disputa disfarçada. Eu quero isso, mas eu acho que o certo é aquilo. E ninguém realmente escuta. O segredo é inverter a lógica. Em vez de pensar no que você quer dizer, pense no que o outro quer ouvir. Cada pessoa tem seus próprios desejos e motivações. E a única forma de influenciar alguém é mostrar como aquilo também é bom para ela. O magnata Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, provou isso de forma genial. Certa vez, ele apostou com um amigo que conseguiria fazer os sobrinhos da cunhada escreverem cartas para ele sem pedir diretamente. Ele enviou uma carta para cada criança e no final escreveu: "PS, coloquei uma nota de $5 para você." Mas ele não colocou o dinheiro. Poucos dias depois, todas as crianças escreveram de volta, agradecendo e perguntando onde estava o dinheiro. Carnegie venceu a aposta porque entendeu o interesse delas. Quando você aprende a ver o mundo pelos olhos do outro, ganha algo raro: a capacidade de conectar, não de convencer. 4. Interesse-se genuinamente pelas pessoas. Pense em alguém que é universalmente amado. Um cachorro. Um cachorro não julga, não interrompe, não compete. Ele simplesmente fica feliz por te ver. E talvez seja essa uma das lições mais simples e profundas sobre o relacionamento humano. As pessoas gostam de quem gosta delas. Quando você demonstra interesse genuíno pelos outros, pergunta sobre suas histórias, seus sonhos, suas lutas, você envia uma mensagem silenciosa e poderosa. Você importa. E essa sensação é uma das mais preciosas do mundo. Repare, quando alguém te escuta com atenção verdadeira, você não sente alívio? É quase como se, por um instante, o peso da vida ficasse mais leve. Quer ser mais querido? Seja curioso sobre os outros. Pergunte sobre o que eles gostam de fazer, o que estão aprendendo, o que têm vivido, e não apenas por educação. Lembre-se depois. Mencione numa próxima conversa: "Ei, você comentou que estava tentando se organizar melhor com o trabalho. Como está indo isso?" Esse tipo de lembrança faz com que a pessoa sinta que você realmente se importa. E não se limite apenas a quem pode te ajudar. Interesse-se também por quem está abaixo de você na hierarquia, como funcionários, prestadores de serviço, pessoas esquecidas.
Um simples gesto pode ter um impacto enorme na vida delas, e de quebra na sua também. 5. Sorria. Um sorriso é uma linguagem universal. Ele diz: eu gosto de você. Estou feliz em te ver. E é incrível o quanto um simples sorriso pode mudar o ambiente e a vida de alguém. O corretor da bolsa, William Steinhardt, de Nova York, decidiu fazer um experimento. Todas as manhãs, ele se olhava no espelho e dizia a si mesmo: hoje, eu vou sorrir para todos. E começou o dia sorrindo para a esposa, para o porteiro, para o caixa do metrô, para os colegas de trabalho. O resultado? Em 2 meses, ele relatou que ganhou mais dinheiro e foi mais feliz do que em todo o ano anterior. O sorriso tem um poder biológico. Quando você sorri, seu cérebro libera dopamina e serotonina, os mesmos hormônios da felicidade. E o cérebro de quem vê o seu sorriso espelha essa reação. Ou seja, sorrir faz bem para você e para os outros. Da próxima vez que cruzar com alguém, lembre-se, seu sorriso pode ser a única luz no dia escuro dessa pessoa. 6. Lembre-se do nome das pessoas. O som mais doce para qualquer ouvido é o próprio nome. Lembrar e usar o nome de alguém é uma das formas mais simples e poderosas de demonstrar respeito e interesse. Mas muita gente trata isso como algo pequeno, e não é. Esquecer o nome de alguém é quase como dizer: você não foi importante o suficiente para eu lembrar. Quando você se esforça para lembrar, comunica exatamente o oposto. Você é importante para mim. Há truques simples para isso. Quando conhecer alguém, repita o nome em voz alta. Prazer em te conhecer, João. E associe o nome a algo familiar. João, como meu primo João, só que mais simpático. Essas pequenas conexões ajudam o cérebro a gravar a informação. Da próxima vez que for à academia, em vez de um simples oi, diga: oi, Carla, tudo bem hoje? Você vai se surpreender com o impacto. As pessoas gastam fortunas para ver seus nomes em placas porque o nome é identidade. É o que nos torna únicos. Usá-lo com respeito é uma forma silenciosa de dizer: eu vejo você. 7. Escute de verdade. Ouvir é uma arte. E, infelizmente, uma arte em extinção. Na maioria das conversas, as pessoas não escutam. Elas esperam a vez de falar. Já reparou? Mas quando você aprende a ouvir de verdade, cria uma conexão imediata. Porque todos nós queremos ser compreendidos. A dor de cabeça de alguém é mais importante para ela do que qualquer crise mundial. E se você permite que essa pessoa fale, desabafe, conte o que sente, ela vai te valorizar mais do que imagina. Dale Carnegie viveu isso na prática. Em um jantar em Nova York, ele conheceu um botânico. Carnegie quase não falou, apenas ouviu o homem descrever suas experiências, suas descobertas, suas plantas exóticas. No fim da noite, o botânico comentou com o anfitrião: seu amigo é um dos melhores conversadores que já conheci. Ironia? Carnegie mal abriu a boca, mas escutou com interesse sincero. Ouvir é mais poderoso do que falar, porque ouvir é dar importância. Da próxima vez que conversar com alguém, pratique. Não pense no que vai responder. Pense no que está sendo dito. Preste atenção nas palavras, no tom, nos gestos. É aí que a verdadeira comunicação acontece. 8. Faça o outro se sentir importante e seja sincero nisso. Todo ser humano carrega um desejo profundo, ser valorizado. E, curiosamente, todos têm algo em que são superiores a você. Pode ser conhecimento, experiência, sensibilidade, humor. Sempre há algo. Reconhecer isso e demonstrar sinceramente é uma das chaves mais poderosas da simpatia humana. Quando você faz alguém se sentir importante, não está abaixando a cabeça, está levantando o valor da relação. Mas isso precisa ser sincero. As pessoas percebem quando o elogio é real e quando é manipulação. Ser genuíno é encontrar algo verdadeiro a admirar
e expressar isso. Por exemplo, admiro a paciência que você tem com as pessoas. Ou, gosto do jeito como você consegue resolver problemas com calma. Essas frases, ditas com autenticidade, tocam fundo, porque todo mundo quer ouvir que tem valor. 9. Deixe o outro falar mais. Existe um som que todo mundo ama ouvir: a própria voz. Pode parecer engraçado, mas é verdade. As pessoas gostam de se expressar, contar histórias, dar opiniões. E quando você permite que falem livremente, elas se sentem compreendidas e passam a gostar mais de você. Essa técnica é especialmente poderosa em situações difíceis, como conflitos no trabalho. Quando alguém irritado sente que foi ouvido, o tom naturalmente diminui. Imagine que cada conversa é como uma garrafa sendo preenchida com gotas d'água. Cada minuto em que você deixa o outro falar é uma gota que cai. Quando a garrafa está cheia, ou seja, quando a pessoa sente que foi compreendida, ela fica receptiva. Mas se você interrompe, é como virar a garrafa e derramar tudo. Você perde o progresso e precisa começar de novo. Então, da próxima vez que alguém estiver desabafando, escute até o fim. Faça perguntas. Demonstre interesse. Às vezes, as pessoas não precisam de conselhos, só precisam ser ouvidas. No fim das contas, compreender o outro é também um ato de autoconhecimento. Porque toda vez que você escolhe ouvir antes de julgar, acolher antes de reagir, você está cultivando algo raro, a verdadeira inteligência emocional. E talvez esse seja o maior poder que alguém pode desenvolver: a capacidade de fazer os outros se sentirem seguros ao seu lado, de ser aquela presença que inspira calma, empatia e confiança, num mundo em que quase todo mundo só quer ser ouvido, mas poucos querem escutar. Agora eu te pergunto: qual dessas atitudes você acha que faz mais diferença na hora de se conectar com alguém? Não criticar, demonstrar apreço ou tentar enxergar o mundo pelo olhar do outro? Você costuma usar alguma delas? Ou já teve alguém que usou com você e te marcou por isso? Conta nos comentários. Eu quero muito ler as suas experiências. E se esse vídeo te fez refletir, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos. Cada um deles é um convite para entender melhor as pessoas e a si mesmo.